Olá, minhas queridas, uma boa tarde. Nós estamos gravando vários vídeos, como vocês têm visto, meditações a respeito das mulheres, né? São 10 mulheres que nós estamos estudando, e aí nós já estudamos sobre Sara, né? Que foi muito edificante, e também nós estudamos, começamos agora uma série sobre Raabe. Na semana passada, a Esther falou bastante sobre o começo de Raabe, né? Como foi que aconteceu para Raabe entrar aí na história do Criador, né? Na história da genealogia de Jesus. E nós vamos continuar falando sobre essa mulher que me tocou bastante, né? Me fez até me emocionar essa semana a respeito disso, porque ela tem uma história bem impactante. Embora tenha apenas um capítulo da Bíblia dedicado a ela deixou uma marca muito grande na história, né? Então, assim, como a Esther mencionou na semana passada, Raabe foi uma das poucas mulheres, né, que foi mencionado aí na história de Jesus. Então, isso é motivo de alegria pra gente poder estudar sobre esse testemunho vivo dessa mulher. Nós vamos começar hoje lendo o texto de Josué 2 e 3. Então, assim, Josué capítulo 2, versículo 2 e 3. Aí você pode ler aí na sua casa com mais calma, com mais tranquilidade, se você quiser ler aí a respeito da história de Raabe, tá? Então, vamos lá. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos dado graça, que o Senhor tem nos dado paciência, misericórdia tem derramado nas nossas vidas. Nós te somos gratos porque o Senhor tem nos dado vida nova, o Senhor tem nos alcançado com o teu amor. Sê conosco, nos abençoa e que nós possamos ser usados pelo teu Espírito Santo em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a providência divina a respeito dessa mulher é fantástica, porque Raabe era uma mulher que, como vocês já escutaram no primeiro vídeo, ela era uma prostituta, então a profissão dela era ser prostituta. A pessoa mais improvável de receber aí os 2 espias enviados por Josué, aquele líder levantado por Deus para espionar a cidade de Jericó. E aí o que acontece? Esses 2 espias, eles vão para a casa de Raabe, que fica lá, fica próximo ao muro de Jericó, e eles precisavam saber como que era a cidade, como eram as pessoas da cidade, tudo isso porque Jericó viria abaixo. Jericó era uma cidade muito murada e muito difícil de ser penetrada através de bandidos ou de exércitos e etc. Porque tinha muitos guardas e também os muros eram muito difíceis de serem derrubados. Então, por isso, Josué ouviu a estratégia de Deus, enviando 2 espias para entrarem em Jericó escondidos e observarem a cidade para achar alguma brecha que eles pudessem pegar para derrubar esse muro, né? E aí o que acontece? Na história, na semana passada no vídeo da Esther, ela já contou como isso aconteceu. Esses 2 espias, curiosamente, foram parar dentro da casa de Raabe. E Raabe, que era uma mulher que não tinha nenhum contato com Deus, pelo contrário, ela morava numa cidade onde as pessoas eram aversas a Deus, elas não acreditavam em Deus, elas não tinham fé, eram pessoas perversas, pessoas ruins de coração. E aí o que acontece? Quando Raabe resolve acolher esses 2 espias na casa dela, ela toma uma atitude de coragem. E aí o rei fica sabendo, nesses versículos que nós lemos agora, o rei fica sabendo que existem 2 espias judeus que estavam na casa de Raabe. Então, imediatamente, ele manda os guardas até a casa de Raabe para que os guardas pudessem pegar esses espias. Só que chegando na casa de Raabe, o que acontece? Os guardas batem na casa de Raabe, né?
Raabe desce toda arrumada para a noite, né, conforme a sua profissão, e ela toma a seriedade de esconder esses espias e mentir para os soldados, porque ela precisava ganhar tempo. Então, quando os soldados batem a porta de Raabe, Raabe desce e até faz uma brincadeirinha com os soldados, dizendo para eles que nossa, eu pensei que vocês estivessem vindo curtir a noite. Imagina, né? Uma brincadeira real, né? E aí ela consegue ganhar tempo para que os soldados fossem embora e os espias ficassem escondidos para que eles pudessem também fugir, né, na noite e ir embora sem que os guardas pudessem pegá-los. E aí quando Raabe despista os despista os guardas, ela diz: olha, eles acabaram, hebreus? Eles acabaram de fugir, né, antes que os portões se fechem. Se vocês correrem, vocês ainda conseguem pegar eles. Então os guardas saem correndo para ver se conseguem alcançar os espiões judeus. E aí nisso Raabe volta correndo lá para o espaço onde os judeus estavam escondidos, lá na sacada da casa dela, e ela fala para eles: olha, eu já despistei os soldados e agora vocês podem ir em paz, né? Vão em paz, que eu não vou contar nada para ninguém. Nesse momento, queridas, eu acredito que Deus já estava fazendo a sua obra. Por quê? Porque Deus escolhe pessoas muito improváveis. Você já pensou nisso? Às vezes você fica pensando assim: nossa, fulano tem uma história de vida tão... é difícil, fulano era a mulher da vida. Porque fulano era drogado, porque Beltrano era dançarina de boate, né? E etc. Vidas muito improváveis que com certeza você olharia e falaria: nossa, isso não tem jeito, Deus nunca olharia para essa pessoa, Deus nunca salvaria essa pessoa. Raabe era essa pessoa. Raabe era uma pessoa improvável. Raabe decidiu que lado ela deveria estar. Nesse momento, quando ela acolhe os espias, queridos, você pode imaginar que tipo de situação que acontece? Porque nesse momento, Raabe pode estar assinando sua sentença de morte, não só a dela, como da família dela. Porque ela começa a ter uma atitude contrária ao rei. Ela desrespeitou as leis da cidade, né? Quando ela acolheu duas pessoas estranhas. E o rei tava morrendo de medo, né? Porque a cidade já tava ali cercada. Que homens eram aqueles? Eles eram perigosos? Eles não eram perigosos? E o rei tava aguçado querendo saber. E quando Raabe despista os soldados, ela dá essa brecha de dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ela poderia muito bem ali naquele momento ser presa, ser morta e até mesmo seus familiares, porque na época você não pagava o preço só por você pagava o preço pelos seus familiares, todos pagavam o preço por um erro de uma pessoa. Então Raabe tomou essa atitude, e você pode continuar lendo aí em Josué capítulo 2, a partir do versículo 9, você começa a ver aqui que o povo de Jericó estava com medo do povo hebreu, com medo do desconhecido, porque eles já tinham ouvido falar que esse exército judeu era um exército muito poderoso. Imagina, uma cidade que era murada, difícil de ser derrubada pelos seus inimigos, uma cidade que era temida pelos inimigos, ficar temendo o povo de Deus. Raabe mostrou Deus, ou melhor dizendo, que o Senhor encontrou Raabe. Então ela prova que quando ela descobre que ela pode sim tomar uma atitude de mudança na vida dela, ela começa a entender que vale a pena todos os riscos que ela correu. Na verdade, a gente pode entender que Deus poderia ter salvo aquela cidade toda se ele tivesse ouvido mais clamores, mas a gente não pode ficar deduzindo esse tipo de coisa porque a gente não sabe. Naquele momento Deus ouviu o clamor de Raabe.
Deus ouviu o pedido de Raabe para que ela e sua família fossem salvos, para que ela e a sua família pudessem sim habitar naquela cidade, aquela cidade prometida que Deus tinha prometido para o povo judeu. No final, Deus não só atendeu a oração de Raabe, como a oração de todo o povo de Israel. E então, depois que o povo de Israel dá 7 voltas em volta da cidade de Jericó, eles gritam, né? E os muros da cidade vêm abaixo e a cidade então é tomada. A família de Raabe e Raabe são salvos. Em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Lembre-se, o Criador pode usar alguém inusitado para estimular a nossa fé e providenciar o que nós necessitamos. Muitas vezes alguém improvável aparece na nossa vida, nos aconselha ou fala com a gente de coisas que às vezes a gente tinha esquecido. Então pode trazer a memória. Deus usou uma pessoa improvável, Raabe, que era uma meretriz, que era uma prostituta na época, né? Talvez você se identifique com Raabe. Não no sentido de que você fosse uma prostituta ou algo parecido, mas por você ter um passado que você não gosta de lembrar, né? Provavelmente você já mentiu, você já foi desleal com alguém, você já tentou roubar o afeto de outra pessoa, ou mesmo você comprometeu a sua integridade. Muitas vezes você se questionou se Deus podia te salvar, podia te libertar, se Deus olharia para você que era um nada e livraria você e perdoaria você de todas as coisas que você tinha feito no seu passado. Sabe, Raabe, ela não só criou esperança, confiou num Deus que ela nem sabia que existia, fez uma escolha não só por ela, mas por aqueles que ela amava, mas ela ganhou um lugar na terra prometida, conforme Deus tinha falado para ela. E ela, além de ter ganhado um lugar na terra prometida, ela também ganhou um lugar na história de Cristo. Raabe foi descendente direto de Davi, e Davi está na genealogia de Jesus. Se você quiser ter mais informações sobre isso, você pode ler lá em Hebreus capítulo 11, que a gente chama de Galeria dos Heróis. Raabe está mencionada lá, porque Raabe teve fé naquilo que ela não conhecia, fé naquilo que ela não entendia, mas ela sabia que era algo muito maior, que era o começo de uma história muito maior do que a história dela. Você alguma vez já sentiu como se você estivesse fora do alcance do perdão de Deus? Em Hebreus 10, 12 a 14, você verá que pelo sacrifício definitivo de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E se você se torna nova criatura em Cristo Jesus, conforme diz lá 2 Coríntios capítulo 5, 17, você deixa de ser órfão e passa a ser filho de Deus, parte da família de Jesus, com apenas um passo. Raabe escolheu estar ao lado do povo de Deus, porque ela cansou de ter uma vida vazia, uma vida de solidão. E como resultado, ela recebeu a promessa de Deus, de que ela teria um lugar na terra prometida. O Senhor nos leva para casa, como diz João capítulo 14, versículo 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Deus nos adotou, nos buscou, nos encontrou, assinou os papéis e nos levou para casa. E por causa disso, nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Abba quer dizer uma palavra muito íntima. Ela não simplesmente quer dizer pai, ela quer dizer paizinho, papai. Olha que coisa mais linda. Quando você se arrepende dos seus pecados, você toma posse do direito de ser filho adotivo de Deus. E quando você se torna filho adotivo de Deus,
você automaticamente tem o seu nome escrito no livro da vida. E você pode com certeza chamar o nosso Pai, o nosso Deus, de papai. Porque é uma coisa muito íntima, um relacionamento íntimo com o Senhor. Olha só, o poder da cruz, do sacrifício de Jesus, resgatou uma mulher que está à margem da sociedade e tornou-a membro da família de Deus. A cruz pode fazer o mesmo por você, por mim. Que a realidade dessa verdade possa atingir o mais profundo de nós e que ela possa modificar a forma como nós percebemos, como nós nos percebemos, a forma como os outros nos percebem e a forma como nós percebemos o Criador. Que essa realidade mude a sua vida. A cruz de Cristo impactou tanto a nossa vida presente, porque ela traz a redenção dos nossos pecados. Raabe nem conhecia a cruz. Raabe não podia nem dimensionar o tamanho do sacrifício que ela estava fazendo naquele momento para que Cristo pudesse chegar até o momento do nascimento de Cristo. Cristo vivesse os 33 anos de vida dele, viesse a morrer e ressuscitar. Ou seja, Raabe fez uma parte muito grande da história de Cristo, uma parte muito importante. Embora ela só tenha um capítulo da Bíblia, como eu mencionei no início, dedicado a ela, ela foi uma mulher de grande importância, uma mulher que mudou as coisas porque ela tomou a atitude correta. Minha querida, eu espero que você tome atitudes corretas. Que a partir desse momento você comece a olhar as pessoas com o amor de Cristo, que você não julgue, que você esqueça o seu passado, porque o seu passado já foi perdoado por Jesus. E se você ainda não tomou nenhuma atitude, se você ainda não tomou nenhuma decisão na sua vida de caminhar com Cristo, de estar ao lado de Cristo, chegou esse momento, porque a cruz de Cristo está ali para você também. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele quer te salvar, e Ele quer te buscar, e Ele quer apagar o seu passado, e Ele quer fazer um futuro novo, um presente novo, para que você comece a entender que tudo depende da graça e da bondade do nosso Criador. Basta você tomar uma atitude. E às vezes essa atitude, ela pode contrariar outras pessoas, pode contrariar a sua família, mas ela vai ser a melhor atitude da sua vida. Então comece a pensar nisso, porque hoje é dia de mudança, hoje é dia de você reconhecer que você precisa, que você necessita estar do lado de Jesus. Eu espero que essa palavra impacte a sua vida, assim como ela impactou grandemente a minha vida. E eu espero que você tenha a atitude de mudança hoje, porque hoje é dia que o Senhor quer te salvar. Hoje é o dia que o Senhor quer te buscar, o Senhor quer te livrar. Então eu espero que você, com a graça de Jesus, seja abençoada e que a sua semana e que o seu dia também seja glorioso na presença do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, que ela impacte o nosso coração, que a tua cruz faça a diferença na nossa vida todos os dias, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe salvação através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Obrigado por essa história de Raabe que tem impactado as nossas vidas. Sê conosco, nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Um beijo para vocês.